importante de educação. E quando a gente fala em educação, a gente primeiro pensa em crianças pequenas. Eu estava até falando com o Marcos e o Raquel, se as crianças correm aqui fora, porque eu imaginei esse aqui fora lotado de crianças, brincando debaixo das árvores, fazendo esse contato com a natureza. Mas nós também estamos aqui nos representando. A evangelização ela acontece desde o momento que a gente se propõe a estudar, de aprender, de viver o Evangelho de Jesus. Então, a gente não se refere só às crianças, não. Vou puxar um pouquinho para o lado das crianças, mas a gente vai ver que em muitos momentos nós adultos vamos nos enxergar nessas situações. Nós, quando casamos, temos os nossos filhos, é só alegria, a gente sai da maternidade todos felizes, pais felizes, mães felizes, a família. Aí vai com aquele bebezinho cuti-cuti fofinho, com aquelas bochechinhas lindas, para casa, sem nada. E a gente tem que aprender tudo. E o porquê, então, que a gente recebe, a gente, então, tem a chance da reencarnação, o privilégio, o presente da reencarnação. E a gente vivencia tudo novamente, a gente passa por todas as fases novamente. A infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, a idade mais adulta ainda. A gente tem essa chance justamente porque precisamos, nós somos na natureza, estava até comentando a importância do contato com a natureza e a troca de energia com a mesma. Se a gente observar na natureza, os seres humanos são seres vivos que precisam de mais tempo de cuidado, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros anos de vida. Se a gente observar um cachorrinho, a cachorrinha tem os seus filhotes, passa um tempinho, já pode desmamar os seus filhotes, já pode começar a pensar para quem vai doar o filhotinho, porque muitas vezes o dono da cachorrinha não pode ficar com tantos filhotes, gatinho a mesma coisa. A vaca tem um bezerrinho durante um tempo, vai amamentar, mas depois tem o desmame e o bezerro vai se alimentar de outras coisas. Comparando, os seres vivos os seres humanos são os seres vivos que mais tempo levam nesses cuidados iniciais. E a gente tem a famosa primeira infância. A famosa primeira infância, porque hoje em dia todo mundo cita isso, a importância desses cuidados na primeira infância. Quem tem criança em casa, ou já teve, e já observou como que uma criança, até os seus primeiros 2, 3 anos, como que ela desenvolve rápido, né? Ela aprende a mamar, se alimentar. Ela tem que aprender. Ela vai aprender a se alimentar depois com alimentos mais sólidos. É um aprendizado. Ela vai aprender a engatear. Ela vai aprender a sentar, a andar, ficar em pezinho, andar, vai cair, a gente fica quase doido, levanta os cabelos. Mas a gente vai deixando até os 3 anos de idade, e aí começa a falar. E aprende tudo muito rápido. É um processo que, se a gente parar e fizer uma comparação com outros na natureza, é muito rápido e é muita coisa que é aprendida num curto espaço de tempo. De acordo com a ciência, os primeiros anos de vida de uma criança é quando o cérebro mais se desenvolve. Então, a gente tinha erroneamente a ideia de que a criança nascia já com o cérebro
prontinho. Não. Ele vai se desenvolvendo. E ao longo da vida a gente tem a chance de desenvolver o nosso cérebro até a hora que a gente falar, chega, eu não quero aprender mais nada. Mas ainda assim a gente vai aprender. Vem aí a pandemia que ensinou a gente a usar tanta tecnologia e foi tão importante porque foi uma forma que a gente se manteve próximo de outras pessoas. A gente pôde, muita casa espírita pôde manter os trabalhos graças à tecnologia. E aí, a criança, então, nesses 3 primeiros anos, é um momento assim de descoberta o tempo todo. É cada coisa mais fofa que a outra. Só que isso não para aí. Só que a gente tem que pensar no seguinte: é um momento em que eles se desenvolvem muito, as relações, as conexões cerebrais são intensas, mas isso só é possível onde há amor, onde há contato físico, carinho, e onde há interação. Sem isso, a gente não consegue nada. Essa criança não se desenvolve o tanto que ela poderia desenvolver. Nós adultos também precisamos de interação social, de carinho, de amor. A gente não vive sem isso. A gente não vive isolados do mundo. Nem que seja a interação social com o vizinho, nem que seja um abraço chegou na casa espírita, a gente é recebido com um abraço, é importante. Não fomos feitos para vivermos isolados da sociedade. Somos seres sociais. E aí, então, a ciência foi progredindo, veio a pedagogia, para estudar um pouquinho mais as crianças. A gente pode achar que a pedagogia, a educação é uma coisa que existe já há muito tempo. Não, não existe. Ela foi começar, a criança, lá até no início do século XIX, ela era vista como um mini adulto. As roupas eram cópias de roupas de adultos. A criança, ela não tinha o espaço e nem tinha o porquê de ser levada em consideração nada do que pensava. Quem é um pouquinho mais... eu tenho um casal de filhos, a diferença de idade deles é de 14 anos. E aí o caçula fica assim com a mais velha: você nasceu no século passado. Simplesmente porque ele nasceu no século XXI e ela no século XX. Porque, né? Aí ele fica: você nasceu no século passado, então vamos botar aí quem nasceu lá em 1940, 1950, e está aqui até hoje, graças a Deus, vai lembrar como era diferente a criação. O pai e a mãe só olhava, e o olhar já dizia tudo. O avô, a avó, quem estivesse na casa, bastava dar um olhar, e aquilo ali já era palavra, já se lia um parágrafo inteiro ali, quase que um texto inteiro ali naquele olhar. Mas era muito uma criação moldada pelo medo, não pelo respeito, não pelo amor realmente. Não estou dizendo que as crianças que não eram amadas, eram. Mas hoje em dia existe mais, com a evolução da educação, existe mais a preocupação em ouvir o sentimento da criança. E a aprendizagem não acontece sem ter sentimento junto. O mestre Jesus, que foi o maior dos pedagogos, o maior dos professores, na opinião de muitos, eu acredito eu, na minha opinião principalmente, ele não fez nada sem amor. Ele não fez nada sem envolver sentimento. Ele não conseguia. Jesus era de um magnetismo, acredito eu. Nós
Acredito eu que nós tivemos a chance de estar lá em algum momento. Mas, por conta da lei do esquecimento, a gente não vai lembrar. Graças a Deus, porque vai que a gente ajudou a crucificar Jesus, né? A gente não ia ficar muito feliz se lembrasse disso. Então, nessa questão, Jesus sempre olhou para todos com carinho, com ternura. O magnetismo de Jesus era um simples olhar. O olhar que os pais dos meus pais deram para eles e que eles liam o texto inteiro só no olhar, Jesus expressava amor puro. E a aprendizagem só acontece quando existe envolvimento e sentimento. Existe um estudo em que a doutrina espírita ela é baseada em 3 aspectos: ciência, religião, filosofia. Tem a base da ciência, da religião e da filosofia. A ciência porque ela vai explicar vários aspectos junto com a ciência, não se separa. A religião porque nos liga a Deus. E a filosofia porque vai trabalhar o ser humano naquilo que ele mais tem de grandioso, que são seus sentimentos, suas emoções, os seus pensamentos. Sem isso, não existe aprendizagem nenhuma. Nada acontece. Aí a criança chega aos 3 aninhos de idade, ela vai, a maioria das crianças hoje vão para a escola, começam a conviver com coleguinhas, aí lá vem todas as zicas, né, porque quem é mãe sabe, é um tal de adoecer uma semana atrás da outra, mas até os 7 anos, até mesmo Kardec coloca isso muito bem colocado, que é a primeira infância, eles aprendem muito. Dá oportunidade para uma criança estudar um instrumento musical desde muito pequeno. Eles aprendem muito rápido. Dá oportunidade a uma criança de estudar um outro idioma desde pequenininho. Eles aprendem muito rápido. Eu sou professora de inglês e eu trabalho com crianças desde 3 anos. Os meus filhos foram alfabetizados em português e inglês ao mesmo tempo. Eles podem muita coisa. Nós podemos muita coisa. Só que os primeiros anos de vida, a criança desenvolve muito, aprende muito, é muita descoberta. E chega com aqueles rostinhos fofinhos, e a gente não sabe o trabalho e como eles vão mudar a vida da gente para melhor, graças a Deus. E a gente vem da maternidade sem saber direito como fazer. E daqui a pouquinho a gente está entendendo, esse aqui é um choro de fome, esse aqui é um choro de dor de barriga, esse aqui é um choro porque está lutando contra o sono, esse aqui é um chorinho porque... E a gente vai conhecendo cada choro, cada reação. E é por isso que a gente, quando reencarna como bebês, porque nós necessitamos de alguém para cuidar de nós. A misericórdia divina é tão grande que ele coloca pessoas para cuidar da gente. E esse cuidado vem através do pai, da mãe, de uma avó, de um tio, de uma tia. Hoje em dia, os grupos familiares não são mais pura e exclusivamente como eram antigamente. E a gente não pode dizer que não é família. É sim, é família. Onde há amor e onde há preocupação uns com os outros, é família, é cuidado. E aí, então, essa criança vai ser cuidada, vai ser trabalhada, vai aprender um monte de coisa, vai aprender a realidade ali daquela família e vai continuar desenvolvendo. De acordo com a ciência, eles dividem as faixas etárias de aprendizagem de 3 em 3 anos. Até os 3 anos é o boom do desenvolvimento. 90% do cérebro da criança ali está trabalhando. 90%.
Dos 3 aos 6 anos é outro boom de desenvolvimento. Dos 6 aos 9 e dos 9 aos 12. Ah, depois disso para de aprender? Não. Não para de aprender. Só que a velocidade dessa aprendizagem vai reduzindo, porque a criança já teve uma vivência muito grande até agora. Até lá os seus 12 anos, já teve uma vivência grande. Já vivenciou com a família, com os amigos na escola, com os coleguinhas no bairro. Já aprendeu muito, já aprendeu a andar de bicicleta, já a grande maioria, né? O meu filho caçula foi aprender aos 12. Já aprendeu a andar de bicicleta, já aprendeu a jogar bola, já fez uma aula de dança, já fez um monte de coisa. A gente continua aprendendo. Hoje, nós estamos aqui aprendendo juntos. Só que a gente precisa de um pouquinho mais de esforço. A gente não tem o cérebro tão elástico quanto o de uma criança. Mas a gente tem que trabalhar esse cérebro, sim. Engana quem fala, né? Tem muitas pessoas, não sei se vocês conhecem alguém que faça isso, mas tem muita gente que fala assim: ah, já cheguei numa idade que eu não aprendo nada mesmo. Aprende sim. Eu falo que basta a gente vestir a roupinha da boa vontade, que a gente aprende o que a gente quiser. E que a gente também não entra naquela questão de comparação. Fulano aprendeu isso em X tempo, então tem que fazer igual. Não. Eu fui voltar a estudar violão bem mais tarde de novo. Eu uso um violão lá no Garcia. Toda quarta-feira eu toco violão lá. O pessoal é obrigado a ouvir minha voz lá. E aí, mas eu voltei a estudar depois dos 40. Eu fiquei parada há muito tempo. A gente aprende. A gente vai levar mais tempo, mas a gente aprende. A gente tem condição de fazer. E aí, gente? Se a gente olhar, desde a primeira infância, a educação religiosa também é importante. Não existe esse negócio de falar, ah, ele é muito pequenininho, não quer participar do culto, não tem problema, não. Tem sim. Tem que colocar para participar do culto, sim. Nem que seja tomar uma folha de papel, um lápis para desenhar enquanto o culto vai acontecendo. Porque a repetição, vocês já repararam que a criança precisa ver o mesmo desenho 350 mil vezes? Ouve, assiste o mesmo desenho, ouve a mesma música, gosta da mesma história. A repetição faz parte da aprendizagem. E sabe por quê? Cada vez que a gente repete para uma criança uma história, ela aciona sentimentos e sentidos diferentes. Temos 5 sentidos. Esses 5 sentidos têm que estar envolvidos para a aprendizagem acontecer. Audição, olfato, paladar, o tato e a visão. Quem já leu um livro mais de uma vez? Eu sou mestre de fazer isso. Nossa, tem um que eu leio todas as... Aprendo alguma coisa e depois eu besteira. Eu idem. E cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa diferente. Exato. Tem um livro que eu amo de paixão, e toda vez que eu leio, eu choro. Assim, parece que eu estou lendo pela primeira vez, eu choro do mesmo jeito. Mas, assim, dizem lá em casa que eu choro até com propaganda de margarina, então... mas, assim, a gente vai descobrindo. Cada vez que a gente faz a releitura de um livro, a releitura de uma mensagem, a gente tem um instalar para aquela palavra. Gente, eu não observei essa palavra na última vez que eu li. Nossa, como faz a diferença? E a gente vai analisar, e a gente vai analisar de forma diferente. Por isso a criança precisa da repetição, porque ela aciona os 5 sentidos. E, infelizmente, a gente perde isso quando a gente cresce. A sociedade vai moldando a gente. Não pode isso, não pode aquilo, não pode rir, não pode...
Eu não consigo imaginar Jesus evangelizando com cara sisuda. Alguém consegue? Eu não consigo. Eu só consigo imaginar Jesus evangelizando como se ele estivesse cantando, brincando. Eu consigo imaginar ele até saltitando, mas não nunca com cara sisuda. Então, se a gente se permitisse, a gente teria uma vivência mais suave, se a gente se permitisse deixar a criança que vive dentro da gente sair para fora mais vezes. Mas, infelizmente, a sociedade vai falar que a gente está ficando lelé. Então, a ciência fala um monte de coisa. Mas e a nossa doutrina espírita? O que que fala? Em que momento deve a evangelização ser iniciada? Agora. Estamos aqui agora sendo evangelizados. Não que eu tenha talento de fazer evangelização de ninguém, não. Mas a gente está trocando conhecimento agora. Mas vamos pensar na criança. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem no capítulo 151, o capítulo 151 tem um título de mocidade. E foi perguntado a Emmanuel sobre isso, em que momento deve a evangelização ser iniciada. E ele fala, na infância, esse período de existência corpórea. E Emmanuel fala no momento muito, muito feliz, que ele faz a comparação com um barco. Ele fala assim, a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma longa viagem. Quem já teve chance de ir a um porto, existem navios enormes, barcos de pesca, que é bonito de se ver quando sai, é bonito de se ver ao longe, e os pescadores saem para pescar muito cedinho, com a esperança de voltar com a pesca, com ganha-pão daquelas famílias. Então, vamos parar e pensar. O barco sai para uma longa viagem, e a Emmanuel compara a juventude com esse barco, uma longa viagem. A velhice é a chegada do porto. Então, no momento que a gente chega à nossa velhice, a gente está chegando ao porto. Mas não porque a viagem acabou, é porque a gente já veio com muita experiência para doar para os mais jovens. Mas a infância é a preparação para essa viagem. Emmanuel, então, fala que a infância é o momento de preparar os nossos filhos, aos nossos familiares, para essa longa viagem que é viver nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo em que a gente é testado o tempo todo nos nossos princípios, nos nossos valores. E aí, Emmanuel foi muito feliz. Vamos parar e pensar, né? Agora vamos lá. Segundo o Espiritismo, qual é a utilidade desse momento chamado infância? Para que serve a infância? Se para o que eu falei antes, né, dos seres vivos na natureza, é o ser vivo que mais tempo leva, precisa de mais tempo de cuidados na infância, somos nós, seres humanos. Bom, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento. Com qual objetivo a gente reencarna? Para a gente melhorar, para a gente evoluir. Tem uma música na evangelização que fala, eu quero evoluir, conhecer o bom Jesus. Então, a gente quer conhecer o bom Jesus. Aqui a gente quer subir mais um degrauzinho da escada, e não era aquela escada que o Marco estava usando, não. Tá? A gente quer conhecer o bom Jesus e a gente quer subir mais um degrauzinho na escada da evolução. Esse é o objetivo da reencarnação. E é na infância que a gente está aberto às impressões. A gente tem que lembrar que reencarnamos
como um corpinho de bebê, mas somos espíritos milenares, que trazemos uma bagagem de conhecimento. Então, vamos parar e pensar. Numa outra vida, ou em outras vidas, eu, Renata, tive a chance de viver numa sociedade, mas eu era extremamente egoísta. Reencarnei, meus pais me receberam com amor, assinaram lá o contrato, que iam receber a Renata deu trabalho, mas deram conta do recado. E aí, se eu trouxesse a lembrança de quanto egoísta eu era, total, a lembrança total, é muito complicado de trabalhar todo. Mas a gente tem a lei de esquecimento, graças a Deus, mas a gente tem os nossos vícios morais, egoísmo, inveja, preguiça, que estão bem atentos, observam esses primeiros traços da criança. A criança que não gosta de dividir brinquedos com um coleguinha ou com um irmão. Isso é observado desde muito pequeno, e desde muito pequeno as crianças, os pais têm a chance de ir moldando, ajustando, ensinando que esses vícios não vão fazer bem, vão trazer tristeza, vão trazer solidão, sensação de estar o tempo todo sozinho, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de brincar comigo. E aí os pais atentos vão ter a oportunidade de fazer isso. E é nesse momento, porque a criança é muito sincera, ela vai mostrar o que ela está sentindo. Uma vez meu marido brincando com meu filho, ele estava com quase 4 anos, ele, qual é o seu melhor amigo? Crente que ele ia falar, é você, papai. Aí ele falou, não, é o João Guilherme. Ele falou, mas não sou eu. Não, é o João Guilherme, meu melhor amigo, você é meu pai. Então, assim, a criança é muito honesta. Para o meu marido, aquilo ali foi assim, a noite dele acabou, eu falei assim, peraí, quem é a criança aqui, né? Mas a gente tem que pensar que a criança é muito sincera. O melhor amigo era o João Guilherme, que ia para a escola com ele, os dois estudavam na mesma escola, moravam no mesmo prédio, a gente embaixo, ele em cima, eles brincavam juntos, e o pai era o melhor pai. É o melhor pai que ele tem. Então, segundo os espíritos, a infância ela é necessária justamente para que a criança fique mais acessível a esses primeiros ensinamentos, às primeiras, essa reeducação. Mas isso só é possível quando a gente tem pessoas atentas em volta dessa criança. Por isso, a interação social é importante. Quem já ficou muito, muito tempo sem conversar com alguém, não dá a sensação de que a gente perde a habilidade de conversar? Então, imagina uma criança não receber carinho e amor. Por isso, a interação social é importante. Então, e aí os espíritos ainda falam que nós, que recebemos essas crianças, temos a obrigação de educá-las. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. Isso é o Consolador, questão 109. E lá a resposta dos espíritos é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. É o momento mais sério e mais importante. Então, a gente não pode levar, é só criança, a gente está tendo uma discussão entre pais, os pais estão lá discutindo, ou está havendo uma discussão em casa, a criança está lá sentada, brincando, todo mundo achando que não está prestando atenção. Tá. Lembra dos sentidos?
A criança está prestando atenção, sim. Ela está recebendo toda a influência daquele momento desagradável, sim. E aí, então, no Consolador, eles falam, até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete nesse mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Por isso que muitas vezes existem crianças até os seus 7, 8 anos, hoje em dia isso varia, tá, gente? Que chegam para a gente e falam assim, eu sonhei com meu avô. E aquela criança não teve contato com o avô desencarnou antes dela nascer. E ele mandou falar para você isso e isso. Ou a criança chega e fala que vê luz. Esse meu filho caçula falava que quando eu aplicava passe nele, ele via luzes saindo das minhas mãos. Luzes coloridas. O contato com o plano espiritual é muito fácil. É assim, é um pezinho aqui e outro lá. Eles não se separam, eles não se desconectam facilmente. E aí, as pessoas ficam, às vezes, incomodadas com o que as crianças falam. Os amigos imaginários, muitas vezes, são realmente espíritos que estão ali com aquelas crianças, que se comunicam com elas, e as crianças respondem. Porque para eles essa vivência no plano material ainda está muito viva, está muito recente. Aí, conforme eles vão crescendo, muitos vão perdendo essa habilidade, outros mantêm, tá? E aí a gente tem que ter esse cuidado de ter esse olhar, de não virar para essa criança, não virar para um adolescente e fazer aquele olhar. Isso não é verdade, não. Não duvide. A gente não... Hoje em dia, a gente sabe que a maior parte da mediunidade que existe, ela é mais intuitiva do que qualquer outra coisa. São poucas as pessoas que têm mediunidade da vidência, da audição, mas é muito intuitiva. E por que a gente vai suspeitar, duvidar, se você sentou, conversou, aquela criança repete a mesma história sempre, do mesmo jeito. Não é que ela vai criando histórias diferentes. Então, por que a gente vai duvidar que não pode realmente ser uma interação com o mundo espiritual? Então, aí no Consolador eles ainda falam o seguinte, a recordação do plano espiritual são muito vivas, tornando essas crianças mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Como eles ainda estão muito ligados ao plano espiritual, eles não entendem os sentimentos que eles têm, muitas vezes do egoísmo, eles não sabem dar nome, da preguiça, da inveja, eles não vão saber dar esses nomes. Nós, adultos, é que vamos dar esses nomes. A gente tem o hábito de rotular tudo, né? Mas a gente pode ajudar essa criança, esse jovem, esse adolescente a passar por essa fase com carinho, com atenção, com amor e com evangelização, trazendo novas virtudes para a sua vida, trocando os vícios por virtudes. O primeiro passo é levar essa criança, esse adolescente, esse jovem a entender a reconhecer que o que ele está sentindo, o que está sendo feito, não está trazendo benefício, principalmente para ele. E aí, essa mudança, ela vai acontecendo naturalmente. Bom, Jesus falou do estado de pureza das crianças, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, tem aquela passagem que Jesus estava passando numa cidade e muitas mães trouxeram seus filhos para que Jesus tocasse as crianças. E os apóstolos
com a melhor das intenções. Não, não, não. O mestre não pode olhar ninguém agora. O mestre não pode perder tempo com as crianças, porque, vamos lá, essa ideia de que criança era um mini adulto, que era perda de tempo, isso é muito antigo. A pedagogia, ela só foi mudar isso a partir de 1950, logo ali. E aí, então, os apóstolos afastam as mães com as suas crianças e não permite que cheguem Jesus. E Jesus, então, dá uma bronca, com todo amor e carinho. Não, deixe que as crianças venham a mim. Porque, ele ainda fala, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. E aí, o que Jesus quis dizer isso? Que a criança é inocente? Ela está inocente, mas ela é um espírito milenar que traz uma bagagem e a gente não pode esquecer disso. Mas naquela fase da infância, ela está propícia a receber bons ensinamentos, bons exemplos, tudo de bom, e ela se tornar uma pessoa do bem. Então, por isso, é como eu comparo a criança como uma esponja. Você coloca uma esponja em cima de uma pocinha d'água, a esponja vai sugar. Você oferece coisa boa para uma criança, ela vai sugar. Se oferece coisa ruim, infelizmente ela vai sugar também. Ela vai aprender também. E Jesus fez essa comparação porque é um momento em que eles estão ávidos a aprender. Vocês já repararam que a criança, você dá uma bronca, a criança pode chorar, mas depois se você for abraçar, a criança não te abraça de volta? Nós adultos não fazemos isso não. Fala alguém errado com a gente fica chateado. Ah, você me desculpa, tá bom, mas eu preciso do meu tempo. Até a gente conseguir se livrar daquela sensação ruim. A criança não tem isso. Por isso Jesus fez a comparação com as crianças. Porque as crianças têm eles são ávidos a aprender, ávidos a amar. Eles não por mais que eles tenham vícios de outras vidas, eles estão prontos a, dar a fazer tudo de melhor por nós, para aquela família. Gente, dá trabalho, mas é muito bom. Eu falo que eu queria ter 4 filhos, consegui só ter 2. Mas eu fui adotando ao longo da vida, amigo de um, amigo do outro, tudo fui adotando. Então, e a base mais elevada do método de educação, onde se encontra? As noções religiosas, como exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. Então, gente, onde que a evangelização começa? Vamos lá. Onde é a nossa primeira escola? O lar. Esse negócio, hoje em dia a gente escuta muita transferência para as instituições de ensino, escolas regulares. Transferência dos pais para as escolas que eles têm a obrigação de ensinar meu filho a respeitar os mais velhos, a ser mais educado. Isso daí é obrigação da família. A gente não pode abrir mão dessa obrigação. Afinal de contas, quando a gente estava lá no plano espiritual organizando a nossa reencarnação, foi falado para a gente assim, olha, vocês vão receber fulano, 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 quantos filhos forem, como seus filhos. E vocês vão estar preparados, vão estar amparados, porque somos amparados o tempo todo, e a gente assina um contrato. Eu brinco que a gente assina um contrato. A gente assinou esse contrato para receber os nossos filhos, para receber esses espíritos como nossos filhos. Então, a gente ali, vamos fazer uma comparação? Quem conhece plano de saúde de coparticipação? O plano você paga o plano, na hora de que você precisa, você paga uma parte, o plano paga outra parte.
Nós temos uma coparticipação com Deus. Ele cuida de todos nós. Mas nós recebemos a missão de cuidar também de seus filhos, que estão conosco como nossos filhos. Muitas vezes chegam para a nossa família como o namorado da nossa filha, a namorada do nosso filho, o amigo. E aí a família vai crescendo. Eu brinco que a gente vai agregando pessoas à nossa volta. É igual uma árvore que vai dando frutos. Quanto mais frondosa essa árvore, mais você vai agregando. Quanto mais você abraça, melhor. Porque você vai tendo à sua volta a chance de você transformar vidas. E uma vez, já perceberam que eu sou evangelizadora, né? Eu comecei a estudar o espiritismo aos 17 anos. Me ofereci para trabalhar na casa onde eu comecei a estudar. Me colocaram para a evangelização, nunca mais eu saí. E uma vez que a gente evangeliza em qualquer lugar. Eu, como professora de inglês, às vezes os meus alunos vêm me contar de situações que eles fazem na escola. Eu tive uma aluninha que me contou uma coisa muito triste, que um coleguinha convidou para jogar pedra no outro coleguinha. E ela achou que eu ia achar aquilo muito legal. E aí eu fui evangelizá-la. Sem bronca, sem julgamento. Mas o que te levou a fazer isso? Vamos conversar. A gente evangeliza na padaria, a gente evangeliza no mercado, o tempo todo. Criança, jovem, adulto. O tempo todo a gente está evangelizando, a gente está sendo evangelizado. A gente tem a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e de multiplicar. O título do estudo que eu trouxe hoje, Por que evangelizar? É justamente isso, para nos fazer pensar que nós temos a chance também de sermos evangelizadores dentro do espaço da nossa comunidade, do nosso bairro, com os nossos vizinhos. Santo Agostinho fala para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 do capítulo 14, ele fala assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Nós viemos do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. A gente assinou um contrato que a gente ia dar conta da missão. Mas a gente não está sozinho, a gente não foi mandado para cá com missões a serem cumpridas sem o apoio dos bons espíritos. Não. Deus é Pai, Ele não é Pai-Graço. Existe muito Pai-Graço bom, tá, gente? Isso daí foi só uma brincadeirinha. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Porque na hora que a gente chegar, voltar à nossa pátria espiritual, chegar o momento, nós vamos ser questionados, mas não com um livro grande, com um julgamento. Não, não, a nossa consciência vai nos questionar. Será que eu poderia ter feito algo a mais? E aí, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizerdes do filho confiado à vossa guarda? Então, foi confiado a gente 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, que são filhos de Deus. Nós temos coparticipação, nós estamos juntos na missão de trazê-los para serem pessoas do bem. Não é para ser o melhor ou a melhor, para serem pessoas de bem.
É só isso. E isso já é muito. No mundo de hoje, em que tudo sufoca as crianças, sufoca os adolescentes, é muito. Eu falo que a gente não precisa perder a chance de estar com os nossos filhos. Chama as crianças, vamos jogar um rouba-montinho? Alguém sabe o que é esse jogo de baralho? Muito bom, né? Passei um ano novo jogando rouba-montinho em casa. Então, vamos jogar fedor, brincadeiras inocentes hoje em dia, mas com a família. Porque já não podemos, não temos mais a chance de deixar nossos filhos brincando na rua. Mas isso não interfere que a família brinque. O meu caçula está com 18 anos. Tá? Caçula, namorada, tudo lá em casa brincando de rouba, montinho e fedor. Então não tem mais criancinha pequena, só tem as crianças que existem dentro da gente. Então, aí, gente, no livro O Espírito da Verdade, o capítulo 16 tem o título de Educação. E André Luiz fala aqui sobre o que é a educação. E ele vem falar para a gente que o amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho da violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. Quando você tem uma disciplina muito rígida, não existe respeito, existe medo. E aí você recebe de volta. Eu fiz magistério, fiz pedagogia e dou aula de inglês, porque estudei inglês, mas eu não gosto de dar aula de português não, tá, gente? Ensino português também, mas não gosto muito não. Eu tinha uma criança num colégio que eu fiz o estágio, que o menino batia em todos na escola, todos. Batia muito. E toda hora o menino estava na sala da coordenação. Aquilo me incomodava. Gente, mas tem que entender o que está acontecendo com essa criança para a gente poder ajudar. Aí, um belo dia, ele entornou um suco na hora da merenda e foi trocar a camisa. As costas do menino só tinham marcas de cinto. O que ele recebia em casa, ele compartilhava com os outros. E é isso que a gente tem que ter na mente da gente. Se a gente dá amor, o amor é distribuído. Se a gente dá carinho, o carinho é distribuído. Se a gente dá disciplina, a disciplina é distribuída. Se a gente dá respeito, o respeito é distribuído. Mas se a gente oferece medo, o medo também vai ser distribuído. Se a gente oferece violência, a violência vai ser distribuída. Uma hora ou outra ela aparece. E aí, eu tive um problema muito sério porque a coordenação não queria que eu avisasse o conselho tutelar. Mas eu fiz naquela hora o que a gente faz de melhor em qualquer momento, uma prece, colocando aquela criança, aquela família sob os cuidados da espiritualidade. Porque são todos ali, estão todos eles. Não era só a criança. E aí, então, André Luiz continua. Quando a gente, indagação ociosa, dúvida enfermiça. Se a gente fica fazendo perguntas simplesmente por perguntar, não agrega nada. Nossa mente vai ficando doente. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Mesmo aquelas crianças que a gente vê que são dotadas de senta no piano com 3, 4 anos, já sai tocando. A gente aí não tem como duvidar da reencarnação, né? Mesmo aí, a gente tem que lembrar que vocação e talento, puro e simples,
Sem trabalho, sem dedicação, não chega a lugar nenhum, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Toda aula. Seja aula. Vamos fazer um bolo todo mundo em casa hoje? Vamos. Vai ser uma aula de como. A primeira aula, às vezes, para a criança aprender a fazer um bolo. Nasce com amor. Meu Deus, não faz isso! Aos gritos não funciona. Nunca mais a criança volta para te ajudar na cozinha. E nem você vai despertar o dom às vezes você está perdendo um talento ali. Automatismo na instrução gera um gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. Ela simplesmente acontece. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Se você for, a gente tem chance de melhorar, claro, sempre, graças a Deus. Mas até você entrar no caminho de novo, que tinha sido preparado para você, se você vem no caminho, de repente você vira para a direita e vai para um outro caminho, para encontrar esse caminho novamente vai ficar complicado. E aí a gente vai precisar de muito mais boa vontade, de muito mais esforço, para retornar para o caminho que vai te levar para ser uma pessoa de bem. Aproveitamento do estudante e eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Então, quem está na posição de cuidar de alguém tem a chance de algo sublime. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia da vida, primeira aula do filho. Pais e educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em casa, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. André Luiz falou tudo, aí a gente até encerra, porque já disse tudo, mas que a gente não perca o momento. A gente pode pensar o seguinte: bom, até agora eu acho que eu pisei na bola nisso, pisei na bola naquilo, mas a gente tem, graças a Deus, chance de recomeçar e fazer melhor. Chico Xavier já não disse isso para a gente? Eu não tenho como mudar o que passou, mas eu tenho como mudar o que vem pela frente. Eu posso reiniciar e fazer melhor. Então, a gente está aqui hoje evangelizando, nos evangelizando. Porque cada vez que um palestrante, uma pessoa vem aqui compartilhar com vocês um estudo, ele está reforçando aquele estudo para si. Os primeiros ouvidos que estão ouvindo a minha voz são os meus. E a gente está trabalhando junto, a gente está compartilhando. E aí, para a gente encerrar, eu queria falar da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Quando a gente pensa, a gente lê essa parábola, a gente pensa em Jesus, né? Mas somos nós também. Esse semeador é cada um de nós. Todos os dias nós temos a oportunidade de semear o conhecimento daquilo que a gente já tem de conhecimento do Evangelho de Jesus e contribuir. Eu estava vindo para cá, um rapaz numa moto, ele estava discutindo com o carro, o motoqueiro começou a discutir com o motorista do outro carro e foi reduzindo. Eu tive que quase que parar no meio de uma ponte para não esbarrar na moto dele, que ele ia cair. E ele estava tão... Aí eu entrei em prece para os dois, que eu acho que a pessoa do carro fechou ele, e ele ficou muito bravo e quis discutir.
A gente evangeliza na hora que a gente faz uma prece, na hora que a gente eleva o nosso pensamento para aquela pessoa que está naquele momento, sei lá o que passou no dia daquela pessoa ali, daquele rapaz, sei lá se ele quase caiu, eu não vi, eu só vi e depois estava na minha frente a discussão lá dele tentando discutir. Mas a gente tem chances o tempo todo. É só a gente pisar na rua que a gente tem oportunidade de evangelizar, de transmitir o evangelho de Jesus. Algumas dessas sementes foram espalhadas e caíram no caminho. Elas foram pisadas, comidas por passarinhos. Aí são as sementes de que, às vezes, a gente está escutando, está tendo a oportunidade de ouvir, de ler um bom livro, de ouvir uma boa palestra, mas o pensamento da gente está assim. É igual eu falo com as crianças, na hora da prece, adianta ficar pensando assim, poxa vida, eu não passei da fase do jogo, quando eu chegar em casa eu vou ter que passar da fase do jogo. Não, enquanto eu não passar daquela fase, daquele jogo, eu não sossego. Não adianta. São as sementes que não vão entrar, porque eu não estou me dedicando. É o momento em que eu desperdiço aquela oportunidade. São as sementes que eu recebi, mas eu não me importei com elas. E foram, às vezes, dadas por um vizinho, por um parente distante, por uma pessoa que eu nunca conheci na rua e que me ajudou no momento que eu precisava. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, secaram, porque não havia umidade. Aí vamos trazer para a nossa vida. Quando eu estou lá, né, ouvindo, eu tenho a oportunidade de praticar o bem, ou eu estou ouvindo uma palestra, ou eu estou ouvindo, seja no YouTube, seja ao vivo, mas entra aqui e sai aqui. Não tem nem a chance de ter raiz. Ou, simplesmente, eu acho assim, isso é besteira. Aí você fica olhando para a pessoa, você fica assim, mas você não está ouvindo nada. Muitas vezes a gente fez isso e faz isso com Jesus muitas vezes. E aí? E a outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e as plantas as sufocaram. Aí, muitas vezes, gente, são os momentos que a gente dá a chance dessa semente entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, mas a vida moderna é tão atribulada que a gente se entrega a essa tribulação e tudo que está ali na nossa mente a gente vai deixando se sufocar. A gente vai deixando. Eu poderia ter me irritado com o rapaz da moto? Poderia. Poderia ter buzinado, porque se eu não tomasse cuidado, eu poderia ter esbarrado nele com o meu carro, ele ia cair. Poderia ter me... Sim, mas o que ia adiantar? Eu ia me envenenar meu coração, meu humor, e tudo que eu vinha falar para vocês aqui ia servir para nada. Então, a gente tem que tomar cuidado, estar vigilante o tempo todo, orar e vigiar. Vigiar e orar. Porque a vida, o dia a dia, tem a tendência a nos testar. E se a gente não toma cuidado, a gente cai nas armadilhas. E aí, por final, algumas sementes caíram na terra boa e as plantas cresceram. Aí, quando essas sementes passam pela nossa mente, pela audição, pelo tato, o amor, pelo olfato, porque conhecimento bom tem cheiro, pelo paladar, chega no coração, mais cedo ou mais tarde brota. Pensem vocês que, eu não consigo trazer meu filho no centro espírita, não consigo mais trazer na evangelização. Com amor e carinho e com persistência, a gente vai modificando isso. Mas em casa, o evangelho chega para essa pessoa? Se chega, a semente boa está sendo plantada. E uma hora ela vai frutificar.
E aí, eu vou deixar para vocês, vai até as 9, né? Eu já passei 5 minutos. É o seguinte, Kardec, a gente sabe que ele era um pedagogo, ele era matemático, ele era um monte, ele dava aulas particulares antes de assumir o nome Allan Kardec. O professor Rivail, ele já escrevia livros. E ele era muito preocupado com a educação, tá? E tem um livro dele que se chama como Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Ele escreveu um livro preocupado com a educação pública. E nesse livro ele fala que a educação é a arte de formar os homens, é a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os germes do vício. É a arte de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, educar é formar o corpo e lhe dar forças e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Esse livro foi escrito antes dele começar a estudar sobre os fenômenos das mesas girantes. Existe a tradução desse livro, tá? E a gente vê a grandeza da educação. Mas a educação, nós somos educados desde o momento que a gente reencarna até o momento que a gente volta para o plano espiritual. E a gente abraçar essa chance. E abraçar a chance também de distribuir boas sementes por onde a gente passar. É isso. Obrigada pela atenção. Que eu possa trago para vocês aí um pouquinho do meu amor pela evangelização, que é muito pela educação, que é maior ainda. Eu dou aula desde os 14 anos de idade. Então, e foi realmente um prazer estar aqui com vocês.